já são aí milenares, mas que nortearam milhões de pessoas durante a vida, em poder se entender, a gente começa a ver que existe um caminho diferente. Então, o primeiro passo é acolher a emoção. O que é acolher a emoção? Eu paro, faço um exercício de respiração, é uma forma. E você começa a identificar o que está passando na minha mente, o que eu estou sentindo, onde dói, por que dói. E às vezes quando você só leva a mente em perceber aquela área, talvez uma dor nas costas, vem uma lembrança, te traz o gatilho, o que aconteceu que talvez comece. E a sua mente começa a trazer eventos que passaram-se, e aí você, puxa, é isso. Mas quando é que eu começo a entender o porquê é isso? Quando eu sou orientada para saber que esse corpo está me dando uma informação. O que não é comum. O que não é comum dentro do nosso padrão aqui ocidental. Nós vivemos para poder trabalhar. E tomar remédio, né? Porque assim, tô com dor nas costas, acontece muito comigo, dor de cabeça. Nossa, quem tem aí um remedinho e vai no remedinho. A gente vai cada vez mais se entupindo de medicação e às vezes a gente não vai em busca da solução, de fato, né? A gente só quer lidar com os sintomas. Exatamente. Eu parto do princípio de que o nosso corpo, ele consegue ser regenerado. É evidente que, assim, não sou contra a indústria farmacêutica, entendo que tem muitas das vezes a necessidade de uma atuação de um medicamento para que seja pontual e rápido. Não vamos deixar uma pessoa que está ali com uma infecção, vamos usar a reflexoterapia podal para poder... Não, eu vou usar como preventivo, como cuidado, como uma manutenção, uma técnica integrativa. Mas quando você aprende a manter esse corpo através de uma mente saudável, de autoconhecimento, você evita muito medicamento. Porque você acaba entrando até nesse ciclo de vício, né? Você se torna dependente dessas medicações. E eu acredito que, principalmente, esses medicamentos que mexem na questão emocional, né, comportamental, pessoas que têm antidepressivos, ansiolíticos... Que às vezes é necessário são por um necessárias tempo. por um tempo, mas o que a gente percebe é que as pessoas elas se tornam dependentes. Então, aí cabe, às vezes, a gente parar e analisar. Às vezes a pessoa ela ainda não está preparada para fazer a mudança de comportamento necessário para fazer esse desmame. Porque depende do eu querer fazer essa mudança. Se eu não quero mudar meu comportamento, o remédio é minha muleta. Eu prefiro ficar... Não, porque aqui eu vou me vitimizar. E essa situação... E tá tudo bem de vez em quando a gente se permitir ser vítima, porque depois disso você vai levar um tombo tão grande que você vai encontrar a necessidade de poder, opa, tem que me erguer. Tá tudo bem. Não tem nada certo ou errado, tem o que a gente está passando agora. E o que eu aprendo? Exato. O que eu aprendo com isso hoje? Porque, por certo, o que você está fazendo está colaborando com o outro. Então, o remédio, ele pode ser às vezes necessário? Sim. Agora eu posso me colocar numa posição de que, o que eu quero? Eu quero viver essa vida? Eu quero continuar assim? Ou eu posso ir para um outro degrau? Eu posso ir, como eu brinco, né, para uma outra frequência? Existem N frequências. Qual eu quero para minha vida? Aonde eu quero chegar? Só que isso só é possível quando eu me conheço. O que você estava falando sobre a questão da infância, e eu fico pensando que isso é muito geracional, porque hoje existe uma leva de pais, falando em leva, de pais que são muito mais conscientes nessa coisa de acolher os seus filhos, as dores dos seus filhos, até porque a gente tem mais informação sobre inteligência emocional, saúde, enfim. Mas somos millennials. Isso. E eu acho que somos realmente uma geração de pessoas que aprendemos a engolir o choro. Isso. E a achar que a nossa dor não é válida porque existem dores muito maiores no mundo. Exatamente. Quando a gente para falar da nossa criança, a nossa criança interna, que é onde tudo começa, a gente tem aí uma oportunidade de parar e deixar crescer dentro de nós quem realmente éramos. A minha primeira formação, você falou da minha história, né? Eu não sou terapeuta formada de sempre. Quando eu morei em Caraguá, cresci em Caraguá, sou de Goiânia, mas cresci em Caraguá. E lá o que tinha de faculdade era administração, contabilidade e pedagogia. Eu fui fazer administração, só que dentro do curso de administração com ênfase em tecnologia. Ou seja, me tornei analista de sistemas.
sistemas. Hoje eu sou analista de sistema humano. Tá, ela só não sabia a direção, entendeu? Foi um longo caminho. Mas olha que interessante. Dentro da preparação do meu TCC, eu peguei meu professor de psicologia, que eu criei um carinho muito grande por ele, e ele me ajudou a buscar um tema. Já no segundo ano eu comecei a estudar. Eu peguei o professor, né, professor José Antônio Ferraz, uma graça, um homem incrível, psicólogo. E aí eu pedi para ele, olha, eu quero falar sobre o que motiva uma pessoa a escolher uma profissão. Ele, mas você tem certeza que você quer falar sobre isso dentro da tua formação? Professor, não tem sentido o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque é a faculdade que tem. Mas o que eu quero fazer é alguma coisa mais voltada para o humano, para entender o ser humano. Olha eu onde estava. E aí eu fiz um TCC, foi incrível. Naquele momento, pela minha cultura, não, uma pessoa escolhe uma profissão para ganhar dinheiro. Eu vim dessa época. E assim, acolho com todo o coração, porque isso é o que eu achava que estava correto. Porém, a hora de eu aplicar, eu fiz qualitativo e quantitativo a minha pesquisa. Olha, só para ter certeza. Pois então, o que faz uma pessoa escolher uma profissão é aquilo que ela se identificou na infância. Então, a nossa infância, ela é um marco para tudo. Não é o que os seus pais fizeram com você que vai dizer quem é você hoje. Mas o que você faz hoje com o que seus pais fizeram de você. Essa frase não é minha. Essa frase, eu não lembro de quem é. Mas é uma frase que a gente pode levar para a vida. Quando eu começo a me queixar, a me vitimizar, a apontar, a acusar. O que eu estou fazendo com o que fizeram de mim? Porque afinal, se eu tô aqui onde eu tô, se eu sou quem eu sou, se eu aprendi o que eu aprendi, foi graças à pressão, os beliscão. Que tá tudo bem, naquele momento era possível, era necessário pela cultura, né? Até mesmo hoje eu estava gravando um vídeo que é a história daquele momento, era a ferramenta deles daquele momento. Hoje não mais, hoje a gente tem muito autoconhecimento, a gente tem muita informação, hoje a gente tem muita ciência, muita pesquisa. O tempo todo, né? O tempo todo. Então, uma vez que você aprende a identificar essa criança interior, ou seja, identificar quais são seus desejos, dá voz, dá ouvido para esse sentimento interno, que isso a gente precisa parar. E não é viver freneticamente, não, eu preciso aprender a parar e me escutar. E é difícil. Muito. Nossa geração é muito difícil, porque a gente foi aprender a ser as fazedoras. Faz, mamãe. Todo respeito, eu amo a senhora, mas era uma frase assim, o mundo é dos espertos. Nossa. Os ledos não sobrevivem. Exato. Eu escutei muito Nossa, isso. Também. E foi bom, porque se eu tô onde eu tô, foi porque essa frase me norteou em buscar fazer o meu melhor. Hoje, a gente ameniza isso, né? Te muda um pouco. Calma, gente, não é bem assim. Exatamente. Mas assim, olhar para essa infância é um primeiro passo para a gente poder aceitar o que está acontecendo hoje. Porque a gente replica padrão. Totalmente. É como se fosse viver um Fibonacci, né? O mercado financeiro fala muito disso. Então, a gente vai lá no sobe e desce, sobe e vai. E você vai buscando os outros range. Só que você repete. É o mesmo ciclo. Eu não vou mudar isso nunca? Pode mudar, mas para isso você vai ter que buscar. É muito autoconsciência. Exato. O autoconhecimento é se entender. Exato, exatamente. É buscar, se escutar. Respirar fundo. O que está acontecendo? Quando você faz isso, o seu cérebro, ele é acionado para poder te dar um comando. E o seu cérebro, ele vai buscar essa informação em você. Você aciona seu inconsciente para poder te mostrar o que está acontecendo. Então, o primeiro passo é sair dessa... Sai de canto. Essa loucura toda. Dessa loucura. Sai de canto e, peraí. Eu, às vezes, oriento minhas pacientes. Vai para o banheiro. 5 minutinhos. Ou sempre quando você vá para o banheiro enquanto está trabalhando, usa desse momento para você. O que está acontecendo? Onde eu vou? A respiração, ela também ajuda bastante, né? Sim, ajuda sim. Como eu estava falando, esse grupo Respire Fundo, o objetivo é ajudar, né? Principalmente tem muitas donas de casa que reclamam muito, dor aqui, dor acolá. Fala assim, gente, eu vou fazer um movimento aqui para poder ajudar essa mulherada a entender que algumas das vezes pode ser que tá faltando só respirar.
E dentro desses 15 minutos, a gente tem eventos assim que ela chega, ai, tô com dor aqui, dor acolá, sinusite, dor de cabeça. São 15 minutos de respiração. Dani, a dor passou. Porque a gente fica tenso o tempo todo, Eu acho que a gente não se dá conta de que a gente precisa respirar. A gente fica o tempo todo assim, eu tenho que resolver, eu preciso fazer, e aquilo ali que eu não resolvi. E aí eu acho que é isso que pesa, porque a gente não sente mesmo. Quando você vai deitar na cama, você fala, nossa, eu tô ficando velha, que dor nas costas, que dor Na hora que você deita na cama, você realmente sente que você está cansada. Até então você não sente. Na hora que você deita, você fala, nossa, eu estou exausta. O que acontece? Quando você faz uma pausa e faz uma respiração com intenção, isso é mindfulness. Momento presente. Você precisa trazer a sua mente para o momento presente. E deixar com que o oxigênio faça um caminho que você mesmo vai direcionar. Então você vai visualizar o oxigênio entrando, passando por todo o aparelho respiratório para poder chegar onde você precisa. E o que isso vai acontecer? Quando você inspira, você vai vir todo esse trabalho, né? Nós só pensamos entre nariz e pulmão quando fala de respiração. Só que ele embarca até o nosso assoalho pélvico. Você tem noção de que às vezes a gente tem nós temos o quadril muito contraído por estar sempre ali, quer entregar, fazer. Mas quando você para, não, eu preciso relaxar, você vai respirar e você vai acionar seu assoalho pélvico. E você vai começar a aprender que para inspirar não é encher o pulmão. Isso aqui tá errado. Para onde você vai? Você tá querendo ir para onde? Não, você não vai para lugar nenhum. Então, seu pulmão, ele é aqui, ó. Como é o certo, então? Ensina pra gente. Eu acho que, vamos lá, já um aplicar já. Isso. A gente tá tudo errado aqui. Tá todo mundo buscando o caminho certo. Né? Sim. Então, vamos lá. A respiração, você precisa... Coloca uma mão na barriga e outra no peito. Isso ajuda bastante a poder E a coluna bem identificar. ereta. Vai facilitar, né? Se apoiar as pernas, você consegue abrir mais ainda o quadril e aí vai poder relaxar mais. Deixa eu então, tentar ao aqui. inspirar, nota que enche aqui, ó. E aí, se você enche a barriguinha junta, fica mais fácil. Vamos de novo? Tô sentindo mesmo a diferença. Porque você vai abrir o diafragma. Não é aqui, né? Não. Aqui você quer ir para algum lugar, isso é ansiedade. Ah, olha! Faz todo sentido. Pra onde Descobrimos. você quer ir? Pra onde você quer ir? Não, eu quero ficar aqui. Meu momento está aqui, é meu momento presente. Então eu abro o pulmão. E quando eu faço isso, quando eu faço essa dilatação, eu estou recolhendo mais oxigênio. Qual que é o caminho desse oxigênio? Ele vai para os alvéolos e dali ele chega na corrente sanguínea. E quando você visualiza esse oxigênio indo até a área que está dolorida, o seu sangue vai levar o oxigênio para lá. Então, imagine que essa área dolorida, ela vai ser irrigada com oxigênio, que vai ajudar aí a oxidação que está acontecendo naquele local, ou seja, o envelhecimento daquela célula, e aí chega o sangue, ele vai fortalecer, produzindo uma nova célula, trazendo ali uma regeneração, te trazendo um conforto. Incrível. Incrível. Então, um exercício de respiração, ele ajuda tanto quanto um analgésico. A diferença é que ele é natural e vai te trazer a consciência de por que eu estou com essa dor. Porque ele dá uma limpada na mente, né? Dizem que esse Além exercício... disso, além dá uma disso, clareza. ele vai oxigenar. O que é oxigenar? Deixar com que o sangue esteja nutrido com oxigênio, porque a célula, para ser refeita, ela precisa do oxigênio. O oxigênio, ele ajuda na queima de gordura, na construção neural. Então, quando nós não respiramos corretamente, nós estamos afetando o nosso organismo como um todo. Gente, Até a assim, gordura, viu? Até a gordura. Tô entendendo Agora- tudo. Assim, Agora eu vou começar meu a cérebro respirar. agora tá... O Você problema... nunca Aí a mais- pessoa é asmática, que é o meu caso. Respira como, Brasil? Mas vai ter que respirar direitinho, porque, ó, gordura, essa questão é importante Ai, pra Brasil, gente que quer vida emagrecer, difícil. Nossa, gente, André, não tem um minuto de paz. Chicotinho. né? Não tem sossego. Dani, mas aproveitando aí essas informações maravilhosas que você já passou pra gente, tem um ponto que a gente queria muito falar e que a gente acha essencial,
que é sobre as mulheres. Sim. A gente sabe que é uma sobrecarga. Cuidar de filho, cuidar da casa, ter que dar conta de tudo. E às vezes a mulher se sente cansada e nunca sabe para onde correr, né? E muitas vezes está ali dentro de um relacionamento que não é legal, um relacionamento abusivo, e não percebe. Que era um pouquinho do que a gente estava conversando em off, nos bastidores. E eu queria muito que você falasse pra gente como é possível que as mulheres saiam um pouquinho da caixinha, desse ciclo, para entender o que elas estão vivendo, para entender se de fato elas vivem um relacionamento abusivo, se tem alguma coisa que elas precisam melhorar no relacionamento, enfim. Explica pra gente. Muito bem. Eu vou voltar para a criança para poder ajudar a entender o dia de hoje, tá? O lar, como crescemos, vai refletir, como eu falei, replicamos padrões. Vai refletir em como eu aceito o meu dia hoje. Se eu cresci em um ambiente que ele tinha ali um ambiente abusivo, ou se eu passei por experiências de abuso, eu vou ter uma dificuldade de identificar e me proteger dos abusos durante a minha vida adulta. Por quê? Porque papai e mamãe é meu mundo. Eles são meu mundo. E o que eles fizeram, eu levo para a vida como que isso é a vida. Eles fizeram o melhor. Mas uma vez que você não teve um discernimento, não teve uma orientação, porque de repente você pode se deparar na escola com uma orientação, mas às vezes não. E você vai para a vida acreditando que aquilo era saudável, era o normal, é o que tinha que acontecer. Então, quando eu entro no relacionamento, eu vou sendo permissiva. Eu vou sendo permissiva com a forma com que eu sou tratada. E isso replica em todos os ambientes. Aí eu vou para o trabalho e eu sou também, de certa forma, abusada com o ambiente, com as falas, com o preconceito. E eu preciso ficar calada. Por quê? Porque na minha casa não me ensinaram que eu poderia me defender. Então, isso, na verdade, é um passo bem atrás do meu dia de hoje. Sim. Reconhecer é difícil, por quê? Porque você vem de um padrão que foi viciante. Ainda que tenha sido um abuso moral, um ambiente com muitas brigas, né, com palavrões, né, insultos. O ambiente com muitas brigas, desculpa até te cortar, mas o que ele gera? Porque a gente vê isso muito em escola, né? Eu tenho a minha irmã é professora. Sim. Ela relata muito que a criança ela vem muito agressiva para a escola, por conta que essa agressividade já é natural em casa. Mas isso na vida adulta, como que isso, né, reflete assim, digamos? Tudo fica normal. E o que acontece é que o seu organismo, aí desde a infância, ele gera o padrão de luta e fuga, como se fosse um soldado para a guerra. Então você já está ali num padrão onde seu corpo ele está se defendendo. Seu sistema imunológico ele fica padronizado para poder te defender o tempo todo. Então você está o tempo todo em alerta. A criança é reativa, ela é agressiva porque ela está o tempo todo em alerta. Nossa, que sério isso, É né? muito sério. E isso cria, na verdade, um padrão neural, uma construção de comportamento. E isso é viciante no sentido de que a química que o corpo gera, você se acostuma. E para você sair daquele padrão, você vai precisar trabalhar a favor disso. Você vai ter que criar um hábito para isso. E isso, às vezes, leva tempo e precisa de profissionais para poder ajudar. E a briga se torna normal, né? Sim. Falar, gritar. Nos relacionamentos. É exato. Quando não briga, acha até estranho. Nossa, por que eu não tô brigando essa semana? Olha, e existe. E eu até entrar nesse gancho, sabe? Da gente achar estranho. Quando os relacionamentos não existem brigas, eles se tornam desinteressantes. Você sabe que eu tenho. Eu não posso falar nomes. Mas... Vamos falar do Joãozinho. É hipotético, tá, Joãozinho? Então, o Joãozinho comentava que gostava de ter problemas na relação, porque depois iam namorar fora, né? Iam pro motel. Eu lembro, eu era criança quando eu vi isso, e eu achei assim, horripilante. A pessoa gostava de brigar para poder
Como assim? Não era homem, foi mulher que falou isso, mas o Joãozinho funcionou. E por que isso acontece? Por conta da química que é gerada. Os padrões de eventos que passamos geram uma química. E isso é viciante. É que nem açúcar. Você fica viciado. E aí, para você poder sair disso, você vai ter que entender, o açúcar faz mal. E eu preciso escolher outra coisa. Só que sair de vício Complicadíssimo. é complicadíssimo. E aí, aquela situação onde você... Eu preciso dominar, eu preciso dominar, eu preciso dominar. E algumas das vezes, você escorrega. Aí você escolhe de novo o ambiente abusivo, você cai de novo. E aí, enquanto você não reconhece, enquanto você não toma a rédea da situação para falar, não, eu preciso mudar isso, você vive constantemente isso. E você aceita as pessoas te tratando mal, você aceita tudo vindo através desse padrão. E é importante falar que, por mais que seja uma relação abusiva, o término é doloroso da mesma forma e às vezes até pior. Sim. E a gente precisa entender que ter essa consciência da separação e de se livrar disso, você tomar a decisão não é fácil. Vai doer e você tem que estar preparado para isso. É quase que uma crise de abstinência. Literalmente, você vai buscar as brigas no dia a dia. Você vai começar a brigar com todo mundo. Por quê? Porque você vai transferir aquele hábito que você tinha para outra pessoa, entendeu? Então, uma vez que você começa a identificar isso, você começa a poder fazer uma escolha nova. Mas o passo é antes, é identificar. E uma pessoa que vive um ambiente abusivo, né, que vive um relacionamento abusivo, quando ela fala assim, não, eu preciso agora sair, primeiro que o divórcio em si já é um luto. Né? Já é um luto. Existem pesquisas, né, que falam sobre esse luto e de que é preciso trabalhar isso, reconhecer. E quando a pessoa vem de um padrão onde ela traz o abuso na relação, além do luto do divórcio, ela tem o luto da abstinência. Então, assim, é normal entrar no padrão depressivo, é normal ter crises de ansiedade, é normal ficar histérica. Porque... E tentar sair disso. E tentar sair dessa bolha de que eu tô numa situação abusiva e a nossa mente parece que luta, né, contra a gente. Então, Exato. Será que eu tô ficando doida ou realmente eu estava em uma relação abusiva? Exato, você começa a se julgar, a se culpar. Você acredita que, não, eu acho que eu tô exagerando. E aí se compara também, né? Eu vejo muito isso, assim. Eu já me comparei muito. Nossa, não, mas a pessoa passa por isso com fulano de tal e eu tô reclamando de tal coisa. Será que eu sou chata? Será que eu sou exigente demais? O que acontece comigo? E, na verdade, é porque a gente foi se acostumando a ceder o tempo todo, né? Exatamente. Eu acho, não sei se é isso, mas Sim, a sensação é... É o padrão que você repetiu e trouxe para a vida. Então, agora como adulto, o primeiro passo é aceitar. As duas pessoas podem trabalhar para que isso seja mudado. É possível. Existem tratamentos que pode levar a orientação de como lidar com isso. Porque uma vez que você reconhece, talvez algum dos dois ali tenha algum transtorno, alguma coisa que precisa de um cuidado a mais. E para isso precisa de conscientização, de autoconhecimento. Uma vez que os dois vão em busca de fazer essa mudança de padrão, de reconhecer, puxa, errei, falhei de novo, mas tem uma orientação, essa pessoa vai ter a possibilidade de até mesmo fortalecer uma relação em cima dessa dificuldade. E eu acredito que é possível. Porém, às vezes, muitas das vezes o que acontece é que a outra pessoa não está afim, ou senão uma das partes está tão machucada e já saiu tão prejudicada que fala, eu não dou mais conta. E tá tudo bem também. A gente estava falando disso, o que eu vejo muito hoje as pessoas falando sobre relações com pessoas narcisistas em situações de abuso. Sim. Toda relação abusiva, o abusador, ele é narcisista? Não necessariamente. A pessoa pode ser bipolar, pode ser um psicopata. Tem N outros transtornos que podem ser uma pessoa que fomenta uma relação abusiva. Ou talvez não. Ou talvez, na verdade, é uma pessoa que ela aprendeu a ser possessiva do outro. E aí entra a questão das negociações, né? Que foram mal feitas. E como que a gente consegue identificar os primeiros padrões de comportamento numa relação abusiva? Porque eu vejo assim, a gente não percebe quando a gente já está no fundo do poço praticamente. Isso, a gente só começa a se dar conta
quando a gente já tá lá embaixo, como que a gente consegue identificar, principalmente para as pessoas às vezes, porque quando a gente já viveu, a gente já identifica. A gente até pode cair de novo, mas a gente sabe. A gente já sabe cada passinho da pessoa. Mas quando a pessoa não viveu isso, como que ela consegue identificar os primeiros sinais de que tem algo de errado ali naquela relação? Quando ela não pode existir. Quando ela precisa sempre fazer o que o outro conduz. Não vou falar que manda, mas conduz. Porque eles são muito bons. Eles são muito bons no que fazem. Eles conseguem fazer a gente entender que é o melhor pra gente. Isso, é isso aí. Eles nos fazem sentir-se culpadas por não fazer como eles orientam que tenha que ser. Não vamos entrar na seara se está certo ou errado, né? As pessoas cederam. Então, o autoconhecimento, ele é um dos passos para a gente poder reconhecer quem eu sou e o que eu quero. Lembra a criança? O que eu queria ser criança? Quando criança? Então, o que eu queria ser quando criança é preciso ser a voz ativa dentro de mim para eu poder ir para a vida. Papai e mamãe falam assim, você tem que ganhar dinheiro, vai trabalhar. Do dia para a noite a gente fecha uma criança dentro de um quarto, ela não existe mais e você vai trabalhar e você fica a fazedora. Cadê a voz da criança? É não calar essa criança, deixar ela existir. Quando você consegue entender aonde você quer chegar, o que você quer fazer, você consegue identificar se a pessoa está ou não te manipulando. Porque é uma manipulação. Total. E muitas das vezes essa pessoa está cegada, viu? Ele também está, de certa forma, doente. E achando que aquilo é o melhor certo para a pessoa. É meio que um alimentando a doença do outro dentro dessa relação. Exatamente, exatamente. E essa causando uma dependência emocional, né? Ele precisa dela por conta dela ser a fazedora e ela precisa dele por conta de causar aquela química que gera prazer, tá? Gera Fala um prazer. pouquinho pra gente sobre essa questão da química, porque a gente entende relação abusiva às vezes como uma coisa muito da personalidade da pessoa e a gente não imagina que ela gera essas reações químicas dentro do nosso organismo que nos fazem sempre estar buscando relações assim. Muito bem. Quando passamos por situações abusivas, quer seja, como eu falei, abuso moral, ambientes com muita gritaria, quer seja um abuso físico, um espancamento, ou quer seja um abuso sexual, uma violência sexual, elas geram uma química, se não igual, muito similar. A diferença é que da física e a sexual, existem outras componentes, principalmente o sensorial, que ele é ativado. No abuso moral, aquele ambiente de sempre brigas, a pessoa ela vai conduzindo o corpo e vai gerando uma química de proteção. E aí ela fica acostumada. E sempre após essas brigas, normalmente vem uma coisa agradável. Então ela está acostumada. Eu brigo, venho gostoso. Eu brigo, venho gostoso. Eu brigo, venho gostoso. Eu levo um tapa, eu levo uma porrada e alguém vem passar a mão na cabeça. Mas e do abuso sexual? Como é que é isso, Dani? Pois então, a pessoa ela passa pela violência, mas ela não queria aquilo. Sim, ela não queria. Só que o corpo não distingue. Ele gera a química necessária. Vamos falar vou citar 2 exemplos. Você, quando vê uma cena picante na TV, seu corpo traz uma resposta. Tanto que tem horários que é proibido passar cenas picantes por conta da criança, porque a criança já assimila. O corpo dela, a partir dos 5 anos de idade, dos 3 anos e meio, já começa a perceber a sexualidade. Então, a partir disso, a criança, se ela for estimulada pela sexualidade, ela vai estar estimulando isso. E isso é endorfina, adrenalina, né? Então, para que isso seja estimulado, o ambiente da briga é excelente. E aí, quando a pessoa passa pelo abuso sexual, ela teve ali aquela situação da invasão, ela entra em culpa. Então, o medo de sentir a agressão com a culpa do corpo ter respondido. E o que isso gera no padrão para quando ela vai para a vida? O medo do desejo. Então, eu falei um exemplo da imagem. Mas eu trago um relato de uma situação de um paciente que ele comenta... no caso, foi uma mulher, tá? Ela comentava sobre a dificuldade em algumas situações dentro da relação. Você já teve alguma situação? Foi abusado? Não. Até mesmo porque dentro do meu tratamento eles não precisam falar. Mas teve alguma situação específica que a gente acabou abordando. E ela tinha uma marca existem marcas que ficam no nosso corpo que...
é possível identificar se a pessoa passou por um padrão abusivo ou não. Através da minha primeira consulta, onde eu faço o mapeamento das emoções, eu consigo identificar. Então, nessa situação, eu conversando com ela, e por conta das outras dores que ela trazia, não, ok. Até que um dia, na minha sessão, ela lembrou de um evento. E é um evento muito... Vocês vão ver que assim... Nossa, mas isso é muito simples. Pois então, ela morava uma rua simples, onde tinha um rapaz que era muito bonito, que ele a galanteava com palavras obscenas. E aquilo a excitava. Só que ela não tinha conhecimento de que aquilo era um prazer. Um dia ela vai até o pai, conta o pai. Deixa quieto, minha filha. Muito bem. A questão era que ela não poderia namorar com aquele rapaz que não seria uma boa pessoa para namorar. O que ela faz? Se contrai. E o que o corpo faz? Ele contrai. E ela vai para a vida, né? Se torna mãe e tal, mas à base de ter problemas durante a relação, porque existia uma contração contínua. De todo esse histórico. De todo esse desejo de querer algo que ela não podia acessar. E durante o trabalho, depois ela me relata que a dor passou, ela passou a ter... Foram 14 anos de casamento com dores na penetração e aí depois ela passou a conseguir relaxar. Eu esqueci o nome da doença, mas isso tem um nome específico. Nossa. Isso por conta de um abuso, que é um abuso que foi, de certa forma, verbal. Verbal, exato. Mas estimulou a área sexual. Então, por isso que programas inapropriados para criança são inapropriados. Filmes Não, mas eu sou responsável. Entendeu? Então, é muito delicado. É muito delicado. Eu imagino, realmente, você falando e explicando todas essas transmissões aí. Como tudo tá ligado à infância, né? Tudo tá ligado à infância. E, Dani, aproveitando que a gente já tá falando de mulheres, né, e de todo esse processo, você desenvolveu um método, né, o método Agir. Isso, Agir, né, que é o autoconhecimento, onde você vai aprender a gerir as suas emoções. Você precisa aprender a reconhecer essas emoções, né? Identificando esses padrões que você vive no dia a dia, que são padrões que você repete, ressignificando essas experiências, né? Que é se respeitando e respeitando o próximo. Então, quando você começa dentro desse processo do Agir, que hoje eu tenho essa metodologia que ela está formatada em 11 sessões, né? São 11 consultas, onde iniciamos com o mapeamento das emoções para poder identificar quais são os padrões de comportamento que estão fazendo você ter a queixa que você me traz. E depois são 10 sessões onde a gente faz a ressignificação, trazendo a neurocognição como estímulos de conhecimento e para que ajude você a não só ressignificar, ou seja, rever aquela história de uma forma diferente, ou melhor, aquela emoção, porque eu não preciso saber de eventos. Você não precisa falar de um evento durante a sessão. As técnicas que eu trago, eu vou te alimentar com a informação, com o autoconhecimento, onde você vai aprender o porquê que você por si só vai criar o raciocínio para poder entender o caminho por onde você está indo. E a partir da ressignificação, que é ali com o uso de imagens mentais, você vai poder revivenciar uma emoção sem falar de eventos. Sem precisar citar, porque às vezes isso trava, né, o paciente. Exatamente. Eu não preciso falar de um evento. Imagina, a pessoa passou por uma situação abusiva ou uma agressão física, às vezes a agressão física violenta muito séria. A pessoa vai reviver. Toda vez que eu conto, eu estou revivendo. Isso impede muitas pessoas de fazerem terapia, inclusive. Exato. Por isso, as terapias integrativas, elas têm como objetivo ajudar você a se conhecer, acolher as emoções, sem precisar falar de eventos. Você não é obrigado a falar. Caso precise, você se sente necessário, que às vezes vem a necessidade de você falar. Você pode falar, mas isso não vai ser a necessidade para que você possa tratar a sua emoção. Tá. E uma dúvida que você contando sobre o método. Podem fazer as mulheres que estão dentro de uma relação e que ainda não saíram, e pode fazer aquela mulher também que já tem noção que passou ali maus bocados e que precisa ressignificar algumas coisas. Exato. Às vezes a pessoa que já saiu, ela fica com as dores. Então ela vai falar da relação dela, como é que eu sei se eu tô na dor ou não? Ela tem dificuldade de conversar de forma tranquila. Ela começa
lacrimejar, ela quer chorar. Nossa, sou eu todinha nessa vida. Eu não faço terapia, gente, exatamente por isso, tá? Porque a última vez que eu fui fazer terapia pra levar minha filha, eu comecei a chorar na frente da psicóloga dela. É muito difícil pra mim, eu sou emocionada. Tenho dores aqui dentro que é difícil de ficar mexendo. E aí eu já fiquei muito interessada, inclusive, porque eu não preciso falar. Não precisa falar. Você vai ser ajudada a entender o que aconteceu com você através das narrativas, onde elas vão te ajudar a acessar a emoção. E quando a gente faz com que você tenha um movimento saudável para aquela emoção, é como se você criasse uma nova história. Seu cérebro ele não sabe o que é mentira, o que é verdade. Então, quando você traz a opção de você fazer uma escolha diferente, o seu cérebro aceita. Aí dentro do jornalismo, vocês conhecem muito bem. A última informação é o que vai ficar. Então, o jornalista foi lá, falou alguma coisinha errada, você vai lá, repete de novo a mesma informação, só que da forma certa. Por quê? Porque o cérebro ele vai pegar aquela última informação. Então, é algo que a gente trabalha para poder ajudar a pessoa a ressignificar, através de narrativas e não através da sua experiência. Porque a sua experiência é dolorida. Pode chegar no momento que eu precise realmente falar? Pode ser. Porque talvez eu preciso desopilar. Né, colocar para fora, para eu poder até mesmo me alinhar. Mas isso é opcional. Eu queria te perguntar uma coisa, porque eu fiquei muito interessada. Esse programa, ele é para mulheres? Hoje, meu público, praticamente 99% mulheres. Eu acabo atendendo muitas das vezes os esposos, né, os porque uma coisa vai ligando a outra. Exato, porque quando a pessoa passa pelo programa, ela amadurece, ela amplia muito o conhecimento dela. E aquela coisa, né? Ela vira uma Ferrari. Aí o esposo ainda tá lá no Fusquinha, nada contra Fusca. É bom pra você ter guardadinho de souvenir. Não, final de semana. Desculpa, amantes de Fusca vão agora acabar comigo. Exatamente. Vou ser cancelada. Ai, Deus. Ai. Mas aí, quando ele vem, aí a gente coloca os dois no mesmo nível, né? Quando é evidente que depende da aceitação. Né? A pessoa precisa querer. Tanto que é o que eu falo. Onde é que eu te levo? Até onde você quer ir. Eu não posso passar além de onde você quer ir. E quanto tempo para essa mudança começar? As mulheres, né? Enfim, as mulheres começarem a sentir já diferença. Muito bem. Eu tenho um relato de cliente de na terceira sessão ela já conseguiu fazer mudanças de padrão. Nossa, já é rápido assim? Porque são 11 sessões. Uma sessão por semana, que tem as mais avançadinhas, quanto mais cintura, mais correria. Mais agilidade. Então, normalmente, é aquela mulher que quer fazer toda semana, que ela quer acelerar. É ansiosa. Não sou ansiosa, ela é a proativa. É um bom termo, eu vou começar a usar isso pra mim. Não sou ansiosa, eu sou proativa. Eu vou falar pra você. Amiga, você é proativa, é por isso. Exatamente. Ela é ágil. Exato. É ágil. Proatividade, meu amor. Não é ansiedade, né? Não. Então, são 11 sessões. Então, se você fizer uma por semana, 2 meses e meio, você conclui o processo. Evidente que sua mente vai continuar amadurecendo e depois eu trago a opção de fazer uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, dependendo de como ela amadureceu, né? Dependendo de como foi o amadurecimento emocional dessa pessoa. E no geral, eles terminam precisando uma vez sim, uma vez não, mês sim, mês não. Né? Então, na terceira sessão, a pessoa já para de se vitimizar. Ela já entende que é ela que é a responsável pela felicidade dela, que é ela que é responsável por tocar a vida dela. Nossa, gente, eu preciso falar sobre isso. Preciso. Porque eu entendo que às vezes a gente precisa se vitimizar. A gente precisa, não, a gente passa por esse processo de vitimização até pra gente entender que realmente às vezes somos vítimas de abusadores, ok? Mas o que a gente vai fazer a partir disso? Dessa informação? Você vai continuar sofrendo e se fazendo de vítima e aguentando, essa é a vida que eu vou ter pro resto da minha vida? Ou você vai virar a chave? Exatamente. Ser vítima é um personagem. Assim como o agressor é um personagem. Então a gente está encenando. Eu posso mudar esse cenário. Quando eu resolvo não mais culpar o outro pela minha vida, eu estou mudando de cenário. Porque toda vez que eu culpo o outro, eu estou perdendo a minha força.
Se eu julgo um ou outro que é o culpado pela minha infelicidade, eu estou perdendo a minha força de poder resolver o problema. Porque eu digo que o problema está na mão deles, não na minha. Então, eu posso ter sim a solução, só que eu vou precisar agir. Autoconhecimento, gestão de emoção, interpretando e entendendo aí esses padrões para ressignificar. Por isso. E se a gente parar para fazer uma analogia de que nós trazemos muitas das vezes esses padrões da nossa ancestralidade. Se a gente for olhar o quadro como geral, nós viemos de um padrão abusivo. No geral, nós brasileiros temos um pouquinho do sangue indígena, não é verdade? E qual é a história da nossa colonização? Totalmente abusiva, de exploração. Exato. E não foi só exploração econômica. Isso é o que a história dá ênfase para falar. Mas como é que a população portuguesa cresceu dentro do Brasil? Foi atrás de conquistar as Índias? Não, foi atrás de estupro, violência. Exatamente. Então, hoje nós carregamos isso dentro do nosso gene. Se a gente parar, existem pesquisas que falam que nossas células elas reproduzem a frequência mitocondrial de 8 gerações, a gente chega lá nas Índias. Então, digamos assim, que nós estamos quase no final dessas 8 gerações, dos 1500 para cá. Então, hoje, muitas das vezes a gente aceita esses padrões abusivos porque as nossas células também trazem isso. E você entende também, porque como você lida muito com mulheres, é uma coisa muito educacional, da criança, da menina sempre ter sido a boazinha, não faça isso, não senta desse jeito, você não pode se comportar... Essa vai ser a vitimista. Você não pode se comportar dessa forma, porque senão você não vai arrumar um marido, você tem que ser perfeita, você tem que... E você está sempre dizendo amém a todas essas informações. Isso já é uma crença de criar uma vitimista. Você tem que fazer o que o outro está falando. Você já está treinando o seu filho e sua filha para ser vitimista. Porque ela não tem opção. Lembra que a pergunta que você me fez? Eu não tenho direito de escolha. Você tem que ser você. Se você não pode ser você, você está sendo vitimista. Ah, mas estão me forçando, mas eu estou permitindo. Gente, eu tô numa sessão de terapia aqui. Desculpa, vocês estão assistindo. Mas uma questão que eu queria abordar para a gente já caminhar para finalização, antes, né, de caminhar para finalização, era sobre... Você falou que atende muitas mulheres e que os homens, até onde eles aceitam, teoricamente, até onde eles querem mudar. Você vê que tem essa dificuldade dos homens em realmente entenderem que também por conta de tudo que eles ouviram quando eram crianças, e aí eles vão reproduzindo aquilo, reproduzindo até que chega na esposa, chega na filha. Então, você sente, até pelos relatos das pacientes que você atende, que é mais difícil chegar com esse entendimento para os homens, ou eles estão abrindo um pouquinho mais a cabeça em relação a isso? No geral, os que chegam até mim, eles estão bem abertos. Exceto uma situação ou outra que a esposa força. Aí esse não... Na quinta sessão ele já começa a parar. Porque já começa a mexer no padrão dele. E ele se sentiu forçado. Eu te levo até onde você quer ir. Entendeu? Uhum. Tem muitos homens que são abertos. Eu tenho um relato de uma família que, assim, foi um progresso incrível. Que quem começou foi o pai. E ele me procurou por uma dor física. Uma dor física, porque eu trabalho tanto a parte física para poder reconhecer o que é aquela dor, né? E aí depois, ele, desde o início, quando eu falei do processo emocional, no meio do atendimento do físico, ele, não, eu posso fazer junto com minhas filhas? Eu achei aquilo incrível. Eu falei assim, então, vai ter que ser individual. Podemos fazer, mas vamos um por vez e vai ter que ser individual. Aí nós fizemos com ele, quando terminou foi o que ele fez. Colocou as filhas também para poder fazer. Já eram mulheres, uma casada e a outra começando a vida de adulto. E foi uma experiência linda. Os três são assim, é uma joia rara. Ver o amadurecimento dos três, aí crescimento de vínculo, a interpretação correta das relações, né? Então, assim,
Depende muito, o homem depende muito. Realmente existe um preconceito, até mesmo porque a criação. Quem tem filhos, mulheres, tem que ser fazedoras. Tem essa cobrança, né? Sim. Ah, arruma a cama, arruma isso, você não limpou isso. E o homem? Ele brinca de carrinho, joga videogame. Essa é a vida. Vai jogar bola. Exato. Bota ele pra limpar a cama, pra arrumar a cama, Nossa. pra lavar a louça. Isso Porque- jamais Pois aconteceria. então. Nossa. Pois então. Só que aí quem já tá começando a estragar é a mãe. E aí por que ele vai ser um agressor na relação? Porque dentro de casa ele já foi autorizado Fazer o que ele queria. a fazer o que ele queria. Então a mãe constrói um narcisista. Porque aí pra ele não tem problema nenhum, o problema tá no outro. Exatamente. Não é responsabilidade dele. Faz todo sentido. E é até por isso, assim. E também, eu não sei, existe algum bloqueio que os homens têm de não expor as suas emoções, não expor as suas dores, porque no fundo, pra eles tá tudo bem do jeito que tá, eles não têm nada? Eu não digo que é bloqueio, eu acho que é mais uma questão de crença. Tá? Não é questão de ser bloqueado, não. É mais questão de crença. Eles têm que ser forte, tal. Homem não chora. Homem não chora, mas também tem a mulher que também é ensinada a mesma coisa. Então, é mais a questão de crença. E aí cabe a ele querer melhorar como ser humano ou não, porque vai afetar no trabalho dele. Um homem que tem padrão de ser agressivo, ele vai viver trocando de emprego. Ainda que ele se esforce muito, que puxe saco, que faça N malabarismos. Uma hora ou outra, a área reativa dele vai acionar e ele vai falar o que não deve na hora que não deve. Então, cuidar das emoções não é só para você viver zen. Não, cuidar das emoções é para poder vivermos em uma sociedade saudável. No trabalho, entre os amigos, com a família, nem se fala. Entendeu? Aprender a reconhecer essas emoções é um passo para a gente poder buscar ambientes saudáveis. E isso precisa de um movimento para acontecer. O movimento, primeiro, da autoconscientização, para levar ao autoconhecimento, para que você possa realmente fazer aí essa gestão de como eu lido com isso. Agora que eu sei que eu sou reativa, agora que eu sei que eu sou vitimista, o que eu faço com isso? Eu vou identificar onde é que eu tenho esse padrão. Então, eu vou ali identificar esse padrão para poder... Não, toda vez nessa situação, normalmente eu dou essa vacilada. O que eu vou fazer da próxima vez? O que eu posso fazer? Comece a escrever. É uma sugestão excelente. Gente, um diário, um caderno de anotação da sua vida diária não é coisa de adolescente. É uma necessidade de autoconhecimento. Se você começar a usar 5 minutos para fazer uma respiração, usar de um caderno para poder relatar seus insights, o que está acontecendo, com o tempo você vai se abrindo mais ali para aquele caderno. E aí você vai começar a registrar na sua mente o reconhecimento de um padrão. Ah, mas só se eu meditar eu já não vou conseguir, eu não vou reconhecer. Eu não vou ter o padrão de reconhecer o meu padrão de comportamento. Porque se tá registrado ali, você vai revisitar aquilo. Você vai afirmar, eu fiz isso. E se você não tem esse registro, se você não faz esse registro, será que eu faço? Ou será que é assim mesmo? Você não tem a sua própria autorresponsabilidade. E é bom praticar autorresponsabilidade. Com certeza. Essencial, né? Exatamente. É aquele negócio, É a a gente- mesma frase que eu falei agora há pouco. Toda vez que eu dou a culpa do problema pro Exato. outro, eu perco a minha força. Então, uma vez que eu olho... Essa semana me peguei nessa situação. Não, porque eu não vou fazer isso por causa que fulano, que Beltrano... Calma, Dani. Não é o outro, é você. Se você fala que é eles, você não vai resolver, você não vai sair de onde você tá. Aí eu dei um passo pra trás, não, sou eu. Então agora é agir. O que eu tenho que fazer? Isso e papapá. Resolve. Dá uma catarse básica. Mas eu acho bom, né? Gente, se a própria Dani, ela tem esses Sim. momentos... Imagina, A gente tem liberdade poética pra poder falar que tem também. Com Temos certeza. sim. Somos seres humanos. E ser humano é ter sentimentos, é ter sensações, é ter raciocínio. Porque os animais, eles não têm o raciocínio. Até então comprovado.
aqui. Tem animal hoje que parece que entende mais que ser humano. Exatamente. É difícil. Pois então, nós temos raciocínio. Vamos usar disso de uma forma que leve a uma construção de uma humanização, de uma nova era, com pessoas realmente mais maduras, emocionalmente. O trabalho é muito grande, mas é possível. É possível. É possível. Eu preciso começar por mim. Eu tô tentando, tá? Eu tô me esforçando e tô partilhando, transbordando para aqueles que chegam perto de mim. Eu amo o que eu realmente agradeço ao grandioso Criador Jeová me fez acessar, porque isso é único. Saber que ele nos criou de uma forma que a gente pode se regenerar. Igual uma planta que quando ela é machucada, depois ela pode brotar de novo. Nós podemos brotar, independente da queima, da quebra que a gente tenha passado. E o melhor, a gente volta sempre mais forte. Nossa, gente, que incrível. Isso é maravilhoso. E Dani, pra gente falar com quem tá assistindo esse podcast e que tá sofrendo de alguma forma, que tá tentando superar de alguma forma, ou que nem percebeu que ainda tá num relacionamento abusivo, ou que tá passando por uma situação difícil, mas tá empurrando com a barriga, o que você gostaria de dizer para essa pessoa? O que você gostaria de deixar como mensagem principal para que ela pudesse abrir esses horizontes? Porque você já abriu muitos horizontes aqui pra gente hoje nessa conversa, mas as considerações finais que você deixaria? Eu digo que você precisa parar e se escutar. Olhe para dentro de você. Tire tempo para você poder ver qual o seu desejo mais interno. E se ainda estiver difícil, comece a observar como estão as suas relações hoje. Não digo só de relacionamento, mas todas. E comece a identificar onde é que você está deixando de ser você. Aonde você precisa moldar para poder caber. E sempre quando você precisa caber em algum lugar, ou seja, sair do seu formato original, você está precisando ajustar. Porque se você não pode ser você, isso não é natural. E quando nós não somos naturais, o nosso corpo fala. É uma dor, é um incômodo, é uma doença. Tenha coragem de reconhecer por esses sinais. O seu corpo está gritando por ajuda. Só depende de você querer fazer essa mudança. Se estiver sozinha, você está à disposição de poder te ajudar a fazer essa trilha para dentro de si, porque é de dentro para fora. A sua história te fez quem você é hoje, mas você pode escrever um capítulo muito mais enriquecedor de experiências com quem você se tornou. É isso, gente. A gente encerra aqui o nosso episódio do Ponto de Entrevista com a Dani Vilar. Tenho que dizer que foi um prazer imenso. Que eu vou levar pra vida. Acredito que a Paty também. Com certeza. Muito obrigada mesmo pela sua participação. E eu espero que a gente esteja aqui, eu com minha terapia feita, da próxima vez. Muito obrigada, Dani. Eu que agradeço, Andréia, Paty. Foi riquíssimo. E foi muito gostoso poder compartilhar com vocês. Espero que o pessoal realmente possa tirar de proveito e amadurecer, levar isso para a vida. Né? Não é um cutucão, na verdade aqui é um carinho. Transbordar essa informação é um carinho muito grande e eu me sinto honrada de poder partilhar aqui isso com vocês. Muitíssimo obrigada. Nós que agradecemos, Dani. E para finalizar, como que a gente encontra você, a Dani Vilar? Muita gente vai querer encontrar Mas você. é lógico. Desse podcast maravilhoso. Muito bem, a Dani Vilar, eu tenho um Instagram que é o Dani Vilar Terapias, né? Onde eu tenho um espaço na Avenida Moema, dentro de um coworking médico. Nós criamos uma sala terapêutica, né? Avenida Moema 170. E aí tem posso passar meu celular, meu WhatsApp? Pode. Então é o 011 98456 6675. Nesse WhatsApp você consegue entrar em contato ou comigo ou com a minha equipe para que possa agendar ou te explicar melhor qual seria o trajeto para a gente poder fazer a sua trilha. Lembrando que pode ser 100% online, não precisa ser presencial,
tá? Eu falei o endereço físico para quem está aqui na cidade de São Paulo. Mas quem está fora, eu atendo clientes da Inglaterra, da Austrália, de vários outros países. Então, onde você estiver, brasileiro, ou seja, do português, atendo o idioma espanhol também. Ai, gente, ela é internacional. Internacional. Aonde as pessoas realmente podem me acessar, vou estar à disposição. Maravilha, Dani, muito obrigada mais uma vez. Estamos encerrando mais um episódio do Ponto de Entrevista. Para você que ainda não segue a gente, começa a seguir porque é só coisa boa. Olha esse bate-papo, é só bate-papo enriquecedor e que a gente aprende todos os dias. Siga a gente nas redes sociais também e até o próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.